Bom dia, meu nome é Cláudio Franco e estamos começando mais um Papo Franco. Hoje eu estou aqui com meu grande amigo Robert Torres, da Trinity TI. Bom dia, Robert, tudo bem contigo? Fala, Cláudio. Bom dia. Tudo Bem-vindo, ótimo. que bom, bem-vindo aqui ao nosso Papo Franco. E como eu falei na chamada, né, vamos ver se eu aprendo alguma coisa sobre TI. Pessoal, É, a Trinity, né, o Robert é da Trinity, e a Trinity é nossa parceira de TI desde 2018, cara. Eu conheci o trabalho deles quando eu estava passando um sufoco danado, tinha fritado um notebook, aqui a gente faz transmissão, né, e os equipamentos tomam muito abuso, que é tempo, sol, chuva, a gente vai com as coisas para tudo quanto é lugar, deu um problemaço no nosso notebook, aí o pessoal foi lá, resolveu, depois a gente teve problema de rede, eles foram lá, consertaram, depois a gente teve problema de cabeamento, eles foram lá e consertaram, agora esses dias, tem um mês, mais ou menos, eu estava preocupado com o HD aqui, eles vieram e clonaram o meu HD, isso fora o cotidiano, né, o dia a dia ali, que é sem problemas. Então, a nossa relação aqui entre Franco Filmes e Trinity TI é assim, é mais ou menos assim, a gente entra com desespero e eles devolvem solução para a gente. Eu sou um cliente super feliz, eu não podia deixar de conversar com eles. Robert, então, para começar aqui, muito obrigado por esses anos todos de paciência comigo e com a gente aqui, as ligações, horários completamente inadequados, e vocês sempre super parceiros da gente. Cara, então já vou começar aqui com um obrigado mesmo. Cara, eu que agradeço, Cláudio. Realmente obrigado pelo tempo e oportunidade aqui. Eu vi aqui pela história que você só pega gente gigante, né, para entrevistar, para conversar um pouquinho aqui. E eu agradeço muito a oportunidade. Espero que a gente consiga entrosar uma conversa aí muito legal. Não, vamos sim, cara. Agora, o que eu queria saber de você, e isso é uma pergunta que eu faço para todo mundo, né? Como é que você foi parar quer dizer, quando você tinha lá 15, 16 anos, estava estudando, você pensava, eu vou ser o cara de TI, eu vou trabalhar, eu vou fazer, vou acontecer, ou como é que começou essa história de TI na sua vida, cara? Cara, com 15 anos lá no Pedro II, não era uma carreira que eu iria seguir, tecnologia, né? Eu era muito mais para a área de biologia, até mesmo fiz vestibular para biologia na UERJ e engajar, mas me deu um estalo e eu saí, né, dessa linha e fiquei buscando, né, alguma influência, alguma coisa que me levasse para algum canto. E o que me influenciou a entrar em tecnologia foi a minha família, né? Hoje eu tenho dois irmãos mais velhos, o Marco e o Dario. Eles tinham uma sociedade, eles tinham uma empresa de suporte de TI, desde de moleques também, 16 anos eles já trabalhavam com isso. Então, dentro de casa já tinha essa visibilidade, né? A tecnologia sempre estava rondando. E aí eu também tenho o lado de empresário, né? De empreendedorismo, porque a minha irmã e minha mãe também são donas de negócio e elas têm uma clínica, né? Então tinha ali saúde e informática, né? O meu engajamento sempre foi para a informática, para a tecnologia, digamos assim. Eu vi o que a tecnologia podia ajudar e beneficiava e achava bem atrativo isso, né? Mas inicialmente era biologia até eu migrar para essa parte de tecnologia por conta da família, né? Bacana, bacana. Quer dizer, os irmãos mais velhos pegaram o irmão mais novo, vem aqui com a gente e vamos nessa. Ou foi você que foi até eles? Olha, eu sempre vi, e em algum momento da minha vida, a gente fala um pouquinho mais para frente, né? Uhum. Eu virei achar assim que vou trabalhar com eles, vou entrar na Trinity, né? E seguir carreira aqui. E aí foi deslanchando aí alguns cursos, né, alguns aprendizados. Foi um desenrolar de vida, né? Muito interessante. Ah, legal, legal. Mas antes desse desenrolar, quer dizer, aquele momento ali que você virou de biologia para tecnologia, né? Vamos chamar assim. Como é que foi aquilo ali? Como é que foram os seus primeiros passos aí
na área de tecnologia e tal? Como é que foi esse começo? Legal, legal. Então, eu tinha, por volta ali dos meus 18 anos, tinha acabado de declinar da área de biologia, né? E eu comecei a trabalhar com vendas, tá? Numa rede de lojas onde eu trabalhava basicamente com eletrônicos, né? Desde o básico, entrei como vendedor, subgerente, gerente, comecei a administrar um pouquinho do dia a dia da rede em si e vi que tinha muita sinergia, né? Com a venda de soluções, de artigos, por aí vai. E eu fiquei um bom tempo, cara, queimando, né, energia em cima de vendas desses artigos. Escalei para lojas maiores, né? Fiz uma pequena carreira ali, até o momento que eu dei aquele clique do tipo, não vou ficar mais em comércio, preciso virar a chave, né? Preciso realmente fazer ali uma carreira. Foi aonde eu, cara, resetei o que eu estava fazendo, parei, pedi demissão e falei assim, cara, eu vou botar a mochila nas costas, vou pensar um pouquinho, vou dar uma viajada. Não tinha dinheiro, não tinha nada, mas botei a mochila nas costas e comecei a andar, né? Aí foi um mochilão que eu fiz, fiquei 2 meses rodando, e quando eu voltei para o Rio, eu ainda não tinha uma solução, obviamente, né? As coisas não se resolvem de uma hora para outra. E aí o Marco, que já tinha fundado a Trinity, me chamou. Cara, você não quer ficar aqui algum tempo até você se estabilizar? Ver se você realmente gosta, vale a pena você experimentar. E aí eu entrei na Trinity. Na época, a Trinity estava na 28 de setembro, né? Eu Hoje a gente tem 20. fui lá. Hoje a gente tem 20 anos, e a gente começou naquele dia 1, ali na 28 de setembro, dividindo o escritório com um contador, né? Era um espaço onde a gente tinha um time de 5 pessoas, a gente mal sentava um no colo do outro para conseguir trabalhar, né? O espaço era bem apertado, mas a gente foi evoluindo a partir dali, né? Então foi bem interessante. Não, essa passagem da 28 de setembro foi muito legal, quando eu tinha viajado, comprei, trouxe um laptop Dell, que era igualzinho do cara lá do Big Bang Theory, amarradão, aí daqui a pouco o bicho deu problema, aí eu liguei na época eu não liguei nem para você, eu liguei para o Marco, aí o Marco, não, vem aqui, traz aqui e tal, com aquela calma dele, aquela tranquilidade, aí fui lá, e você estava lá, aí vocês abriram lá o laptop, não sei o que, eu em pé, olhando desesperado, você lá, não, calma, tá tranquilo, eu falei, meu Deus, assim. $1.500, e aí resolveu, assim, muito legal, né? Deu trabalho, ficou lá uns dias com vocês, mas tudo se resolveu, eu falei, meu Deus do céu, eu quero esses caras para mim aqui, e aí foi aí que foi o meu primeiro momento, mas aquele escritório lá era muito legal e meio inusitado, né? TI, computador e contador, um do lado do outro, mas funcionou ali algum tempo, né? Depois vocês vieram para a cidade, como é que foi isso? Se eu não me engano, a gente ficou uma década ali, pelo menos. Uau. A gente passou pela Tijuca também, até chegar no centro da cidade onde a gente está hoje. Mas a gente foi escalando com segurança, né? A gente sempre teve um crescimento estável, mas a gente sempre foi muito pé no chão, né? Então, a gente demorou realmente para fazer essa mudança. Eu, por exemplo, entrei na Trinity como boy, né? Então, cara, era o cara que pegava um no-break, um computador lá no centro da cidade, levava para 28, levava para o cliente, era esse o trabalho. Até onde eu comecei a entender outras funções, partir para a área operacional, onde eu fiquei alguns anos gerindo a área operacional da Trinity, apertando aquele parafuso certo, deixando a engrenagem rodar para que a Trinity conseguisse atender da melhor forma o cliente, né? E gerindo aquela equipe. Na época, a gente tinha 3, 4 pessoas como técnico, hoje a gente já vai escalando esse time, né? E a gente fez um teste numa sala aqui na Rua da Assembleia, botando um segundo escritório da Trinity para rodar, para ver se fazia sentido a gente vir para o centro. Muitos clientes nossos estão no eixo do metrô, então a gente quis testar.
O resultado foi bom, tanto que a gente veio para cá. Hoje a gente fica aqui na Rio Branco, próximo ao Largo da Carioca, e isso foi fundamental para a gente. Né? A gente se aproximou dos nossos clientes, a gente se aproximou dos nossos fornecedores, e estrategicamente foi muito bom. E hoje, a gente seguindo, né, essa linha da Trinity, nesses 20 anos de evolução, a gente saiu de um escritório onde a gente tinha aquele ar daquele técnico que só apaga incêndio, né? Aquele rapaz da esquina que, quando dá problema, como você mesmo, né, utilizou o nosso serviço, cara, eu vim aqui porque deu problema e vem com aquele desespero. A gente saiu desse patamar, crescer o time, triplicar, quadruplicar o time, e conseguir entregar alguma coisa diferente hoje. Hoje a gente já pensa num serviço um pouquinho mais gerenciável, numa preventiva, numa rotina preventiva, em vez de ser uma reativa. Né? Isso foi a grande lição que eu aprendi naquele momento lá, é que, assim, se computadores, se qualquer coisa de informática é crítico para a sua vida, você tem que ter, e aí, na verdade, hoje em dia, para todo mundo, né? Você tem que ter um parceiro como a Trinity, uma empresa séria, para te ajudar nisso, porque você não pode ficar, quer dizer, naquele momento lá que eu estava desesperado, talvez aquele momento não precisasse ter acontecido, né? Eu não precisasse ter ido até lá, possivelmente um técnico, um sistema de vocês já teria detectado o meu problema. Então, acho que ficou aí, para mim, pelo menos, ficou a lição aprendida de que a gente tem que estar perto do pessoal de TI, o pessoal de TI tem que estar perto da gente para entender ali o que acontece, né? E eu não falo nem de software aqui, eu estou falando de hardware mesmo, porque Murphy existe, ele atua, e quando você não pode ter problema, o problema vem, e eu acho que vocês fazem um trabalho fundamental para manter o andamento da empresa mesmo, né? Quer dizer, eu imagino que você tenha inúmeros casos aí, assim como o meu, mas outros também de pessoas, se você tiver algum caso interessante aí que possa contar, sou todo ouvidos. Não, com certeza, né? E a gente pode mostrar até mesmo para você, no seu caso, a evolução. Recentemente você estava preocupado com o seu acervo, né? A gente está falando de teras de informação. Você procurou uma solução antes de vir o problema, que é isso que a gente busca, né? A gente vai resolver estrategicamente, trazer a melhor solução para você antes que seja um problema. E aí a gente teve tempo para pensar, e a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, quando você tem tempo para ser estratégico, você gasta menos. Você tem menos dor de cabeça, você gasta menos dinheiro, e é isso que a gente busca, e muitos clientes já estão vendo isso, né? Pode falar. Não, pode continuar, vai lá. E é muito comum, essa semana mesmo, o cliente batendo na nossa porta, desconhecido, mas literalmente chorando que perdeu todos os dados que estavam numa máquina, ou que estavam em um repositório. E a gente teve o trabalho de resgatar essa informação com sucesso, beleza, mas amanhã pode não ter, né? Então, a gente sempre busca, principalmente os clientes de contrato, a gente criar uma boa base, né, uma base sólida de tecnologia para ela aguentar os recursos que ela pode utilizar e aguentar o dia a dia do negócio, né? Isso aí é fundamental, né? Se você não tiver um backup, se você não tiver uma solução de centralização de dados, se você não tiver realmente ferramentas que ajudem o seu negócio, cara, você vai matar ali um leão por dia e a qualquer momento você pode entrar naquela problemática que você não consegue resolver. Então, é importante. É a diferença, tá? É a diferença ali daquele primeiro ano da Trinity para agora. A gente pensa mais estrategicamente, a gente olha mais para o cliente e para o negócio do cliente. Especificamente... Não, vai lá, pode concluir. E aí, por conta disso, né, desse crescimento, e aí é importante falar, quando a gente fala de crescimento, a gente fala de estudo, conhecimento, certificação, né? Nesse tempo que eu estive na Trinity, não só eu, mas todo o time, né, que acompanha essa trajetória, a gente tinha aquele perfil, né, daquele camarada da esquina que resolve, né, o incêndio,
E a gente foi ajeitando isso, foi melhorando. E aos poucos os nossos clientes também foram se adequando a serem estratégicos. Qual o resultado disso? Cara, o contador, o advogado, o restaurante, o hospital que a gente atendia cresceu, o negócio cresceu, a estrutura cresceu e teve novas necessidades. Né? Tendo novas necessidades, a gente se virou para o mercado e falou assim, olha, o escritório de advocacia está expandindo, o escritório está se mudando para um escritório maior, ele vai precisar de cabeamento estruturado. A Trint não fazia cabeamento estruturado na época. E a gente buscava no mercado. E aí a gente começou a identificar deficiência. A gente tinha muito pouco profissional qualificado para entregar isso para o nosso cliente. E a gente precisava de uma rede adequada, ali, a estrutura do cliente adequada para a gente fazer o nosso serviço. Então, bateu 1, 2, 3 vezes o problema, a gente, cara, vamos ter que aprender a fazer isso. O mercado não está entregando, a gente vai ter que fazer. E foi aí que eu tirei a primeira especialização de rede de cabeamento estruturado, né? A gente fala que é cabling, é onde eu monto aqueles armários técnicos e passo todo aquele cabeamento até a estação de trabalho para a internet e a rede chegar na máquina com estabilidade, com velocidade. Né? Então, a Trint criou uma vertente de negócio separada, que é de cabeamento estruturado, para atender essas necessidades. E hoje se sustenta em si esse veio de negócio porque parceiros de empresas de TI hoje nos buscam para fazer esse cabeamento para eles. Né? Olha, meu cliente está precisando, é um concorrente amigo, né? Meu cliente está precisando de um cabeamento estruturado, um novo escritório, uma modificação, reforma, precisa entrar com esse serviço. A gente entra, faz o serviço e entrega essa rede. Né? E a gente conseguiu atender um nicho do mercado em relação a isso. Isso aí foi bem interessante. Isso me forçou, né, buscar algum tipo de especialização. Logicamente, acabei me formando em gestão de TI, tenho alguns cursos e especializações na área de Lei Geral de Proteção de Dados, nuvem, por aí vai. Mas o meu time realmente é especializado, né, nesses itens, né? Eu gosto muito de pensar que a gente tem aqui pessoas melhores do que eu, né? Que realmente tem conhecimentos únicos. Eu tenho gente aqui que tem conhecimento de rede que, cara, bota no chinelo muita gente aí. Né? As certificações são boas, o nosso time é engajado para aprendizado. Né? E não é porque explodiu uma solução nuvem X que a gente vai correr para aprender. A gente busca aprender soluções que cabem no bolso do nosso cliente, que o nosso cliente precisa. Né? Isso é super importante. A gente consegue atender empresas de 5 pessoas ou empresas de 300 pessoas, né? Por conta disso. Não, fantástico. Voltando um pouquinho no que você falou, quer dizer, logo que foi sobre a necessidade que a gente aqui teve, então só explicando para o pessoal. O que acontece? Eu tinha duas preocupações, nossa última interação que fugiu do usual. Eu tinha preocupação com os HDs aqui, por sugestão deles, a gente saiu dos notebooks e partiu para desktop, porque tem mais saída para monitor, enfim, tem outras vantagens, principalmente quando você não precisa ficar se movimentando que nem um louco aí para cima e para baixo. E aí, a questão era, os HDs estavam antigos. Então, como é que faz? Faz cópia do HD, mas copia dado, não copia software, e aí veio a solução da clonagem. Mas, em paralelo a isso, também tinha questão, né? Cada vez que a gente faz uma live aqui, são gigas, a gente faz live todo dia. Vai foto, 2.000 fotos de um evento, 3.000 fotos, e tem que guardar, a gente manda para o cliente, mas tem que guardar esse acervo, porque o cliente, às vezes, ele não sabe onde colocou num HD externo, se não for armazenado de maneira correta, ele dá problema, é difícil, é caro para recuperar os dados. E aí o Robert veio com uma solução fantástica para mim, que não tive que deixar um rim, mas aí, se vocês quiserem saber qual foi, conversa com ele, tá? O site dele está aqui embaixo, para quem quiser entender como é que faz isso. E a outra questão, a gente veio do suporte, né, a gente veio falando sobre as coisas que quebram, ou que, enfim, que você tem que resolver.
a gente passou também nessa jornada aí, ao longo desses anos, a gente passou de uma coisa mais reativa para uma atitude mais proativa, e você falou do cabeamento, e eu fiquei pensando aqui, quais são os serviços que a Trint presta? A gente começou falando dos casos pontuais, mas o que a Trint faz, cara? Essa talvez devesse ter sido a minha primeira pergunta, né? Mas eu vou perguntar agora. Qual é a amplitude de serviço? O que ela cobre, cara? Legal. O mercado hoje se refere ao nosso serviço como MSP, tá? Mas eu não vou jogar aqui sopa de letrinha. Basicamente, Obrigado. a gente não, vamos simplificar as coisas, né? Ter uma comunicação bem mais simples. O que a gente entrega hoje é uma gestão, né, de serviços. Tá? Hoje, a gente já tem um leque de soluções ao qual a gente consegue atender determinados nichos de mercado com soluções que conversam com o dia a dia do cliente. Tá? Então, a gente saiu daquela ideia reativa de TI, né, onde a gente só iria apagar incêndio e o cliente se vira no dia a dia buscando no mercado qual é a solução que vai ajudar o negócio dele, para uma empresa que presta essa consultoria. Né? Se você é advogado, a gente sabe quais são os principais softwares que você pode utilizar, a gente entende a diferença deles, assim como a gente já tem mapeado os possíveis problemas que você vai ter no seu dia a dia, e a gente já tem essas soluções. Né? Então, a gente já pega e começa a ajeitar a casa. A gente tem um processo de entrada, né, que é o onboard, a gente mapeia tudo que a empresa utiliza, tudo que ela tem acesso, né, login, senha, soluções, e nos primeiros 3 meses a gente tem uma proposta de ajeitar a casa. Né? Olha, você usa essa solução X, mas você já viu que esse meio profissional, esse ambiente aqui é mais corporativo, vai te entregar mais ferramenta pelo mesmo custo ou mais barato, né? A gente direciona o esforço do cliente para ter melhores resultados. Sabe que era muito comum antigamente, e a gente sofre essa cultura até hoje, né? Antigamente o pessoal ficava muito perdido no que investir em TI para ter resultado. Né? Se você não tivesse uma orientação da gente, por exemplo, olha, vai nessa solução aqui, que ela é barata e ela te atende, né? Aquela boa e bonita, talvez você testasse outras 3, gastasse dinheiro e ia desistir no meio do processo. É isso que a Trint faz. A gente não só vai gerir o seu parque, né, as estações de trabalho, de forma preventiva, que a gente trabalha com monitoramento, por aí vai, né, mas a gente sai dessa questão de apagar incêndio e começa a entrar com ferramentas que conversam com o dia a dia do time e com o bolso da empresa. Né? Eu não posso sugerir uma solução absurdamente cara para uma empresa que está ainda tentando amadurecer. E eu não posso trazer uma solução básica para uma empresa que já está amadurecida e precisa evoluir. Né? Então, a gente tem que acertar esse timing, a gente tem que ver esse termômetro para chegar com a solução certa. Né? E isso faz toda a diferença. Muitas vezes a gente vê algumas empresas que acabam se estrangulando ou por falta de investimento em TI ou por um investimento exacerbado direcionado para um local errado. Né? Então, a gente tem esse feeling para trazer realmente o empresário para a solução certa. Né? E como é que a gente faz isso, né, no nosso dia a dia? Né? A gente busca fazer rotinas preventivas, tá? Com monitoramento e processos um pouquinho mais afiados. E a gente tem um fechamento semanal com uma leitura de métricas para entender como é que a nossa operação está correndo e como é que a operação do cliente está acontecendo. Né? E aí, dessa forma, a gente consegue mensurar, olha, esse cara que precisa de um pouquinho mais atenção, eu acho que a solução X não está atendendo corretamente, a gente vai tentando escalar. É natural que o cliente entre em contato com a gente, por exemplo, com essas dúvidas. Cara, vamos marcar uma reunião? Deixa eu entender como é que a gente vai fazer isso, qual é o planejamento, que é super importante. Né? A Trint, ela trabalha com gestão e suporte. Então, para os clientes que têm ali a gestão, esse planejamento futuro é o que economiza 30% da receita investida em TI. Né? Então, é super fundamental.
E qual é o tipo de problema mais comum que você vê hoje que, independente dos meus exemplos que eu citei para a gente começar a conversa, qual o problema mais comum que você vê por aí, ou qual é o, o erro mais comum que você vê das empresas, né? A gente falou aqui a transmissão ao vivo, que é uma necessidade um pouco diferente, mas e foto, tá? A gente é uma produtora, mas outras empresas mais tradicionais, escritórios de advocacia, ou médicos, ou enfim, ou empresas de outras áreas, qual é o tipo de problema mais comum que vocês identificam e qual é o erro, né? A gente pode falar desse jeito, mais comum que as pessoas cometem no que se refere à sua área em TI? Boa pergunta. Eu vou ser um pouco genérico para conseguir abranger todos, tá? Pelo menos uma boa parte. Mas eu acho que o principal problema que gera os problemas é a questão de custo, né? A gente tem um problema cultural onde o TI é custo e não investimento. E a gente tem esse timing errado. Quando você abre uma empresa, é comum você estar preocupado com duas coisas, né? Vender e entregar. Então, você está vendendo, está entregando, está girando o seu dia a dia, você tem poucas pessoas, você consegue resolver a maior parte dos problemas virando para o lado e conversando com a pessoa que está do seu lado. Mas aí você começa a crescer. E aí você começa a ter novos problemas de comunicação, de processo, de ferramenta ligados à tecnologia. E aí você já começa a perder velocidade de entrega, você começa a perder, né, a mão do negócio, porque o TI fica te puxando para trás, essa falta de investimento. E eu não falo só de dinheiro, tá? Cláudio, eu não falo só de dinheiro, estou falando de tempo e energia. Esse TI reativo, né, ele sempre entra depois de paradas inesperadas, que necessitam de correções de emergência, gerando retrabalho. Cara, e aí vem investimentos às pressas. Tá? Um exemplo simples é um cliente da área médica não tem uma máquina reserva. Eu estou falando de hardware para simplificar. Ele poderia ter pesquisado antes para ter essa máquina num ótimo custo-benefício, ter até uma função secundária para essa máquina e ela servir de volante quando é necessária. Mas ele não teve essa preocupação, ele não planejou para isso. E aí, um médico ficou sem estação de trabalho, o gestor teve que correndo comprar uma estação de trabalho nova. Cara, pagou 3 vezes o valor que ele deveria pagar. Né? Então, pequenas coisas que o empresário hoje já enxerga como custo, por que eu vou comprar uma máquina quando eu não preciso dela? Cara, vai te gerar uma economia no futuro. Né? E o futuro a gente não sabe como é que vai estar, se você vai estar apertado, se você vai estar bem, e às vezes você não pode gastar esse dinheiro e se ver numa posição que é isso ou é isso. Né? Então, o planejamento, ele traz isso para você. Né? Então, o problema mais comum é essa falta de preparo, tá? Essa falta de investimento nos lugares certos. Isso impede empresários a terem a calma e o foco no próprio negócio, impede crescimento e eficiência do time. Tá? E isso atinge todo mundo, independente da área. Se é restaurante, hospital, se é escritório de advocacia, contabilidade, não importa. Se você não tiver um planejamento, se você não tiver um mínimo de preparo, vai acontecer emergência. E as emergências são muito. Então você diria que o maior problema o que mais é um prejuízo silencioso, né? Um prejuízo que não aparece nesse primeiro momento aqui e tal. Você atribui esse prejuízo vamos chamar de silencioso, a falta de preparo, talvez. Isso. Era exatamente esse meu ponto. A falta de planejamento, ela gera prejuízo? Gera. Tá? Hoje você tem N soluções que não são tão onerosas, não custam caro, e você, tendo noção para que servem e entrando no momento certo, você gasta muito pouco e você tem uma paz de espírito para tocar o seu negócio que não tem preço. Ah, sim, claro. A gente está falando de planejamento e também de processo, né? Quer dizer, mas vocês implementam processo quando vocês entram na empresa, além do
planejamento? Como é que funciona isso? A gente não implementa um processo do dia a dia do cliente. Isso é com ele, apesar de nós termos parceiros que trabalham elucidando o cliente, que entram dentro do meio do cliente e começam a gerar essa linha de processo. A gente não gera um processo em si. O único processo que a gente gera e é interno da Trinity é dessas soluções que vão ser aplicadas, né? Então, quando o cliente tem um servidor e vai migrar para a nuvem, a gente tem um processo ao qual a gente pega todo o cliente em si, todo o time, leva um aprendizado, implementação da solução e entrega já para a equipe já começar a trabalhar e acompanha isso, porque sem acompanhar realmente não acontece, né? E depois disso a gente implementa pequenos processos, gatilhos nos nossos clientes para que eles possam usar de uma forma correta. Se você for ver bem, e aí é todo o drama do pessoal de TI, abrir chamada, né? O cliente acha, pô, gente, mas é muito burocrático, eu só quero conversar com alguém. Gente, abrir o chamado é realmente o básico, é onde a gente vai documentar o que está acontecendo, poder atender da melhor forma, o mais rápido possível, para seguir o processo interno. É engraçado a gente falar isso, mas são pequenas coisas que fazem diferença, né? Isso que você falou é fantástico. Quem é que não... Ai, meu Deus, vou ter que abrir um chamado. Mas faz parte do trabalho, você tem que começar o teu atendimento de alguma forma, né? Exatamente. Então, esses dias, foi ontem, anteontem, sei lá, o Bradesco ficou fora do ar quase que o dia inteiro, foi semana passada, sei lá, eu quase tive que lavar a prata no restaurante depois do almoço, mas eu não sei o que aconteceu com eles, mas eu fiquei imaginando se tinha alguma coisa a ver com segurança da informação, alguma coisa assim. Cara, segurança de informação é um tema que é obrigatório, né? Toda vez que a gente fala em informática e conexão de internet como é que entra, como é que você se protege de algum louco, algum tarado que esteja querendo aí, mal intencionado, que queira roubar a sua conta, desde roubar a sua conta no Instagram, até roubar a sua senha do banco, até invadir seu servidor, ou até vírus. Como é que a gente lida com isso, cara? Essas coisas são reais, isso é superestimado, subestimado. Em que mundo a gente está vivendo nesse aspecto? Cara, a gente está num momento bem sensível em relação a isso, as coisas estão andando muito rápido, tá? Hoje a gente tem aí a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem, batendo na porta, a gente já tem aí soluções em nuvem e segurança já sustentando o dia a dia da empresa já há muito tempo, né? E eu acho que o mais sensível disso é o pequeno e médio empresário que acha que é pequeno demais para ser alvo, ou então tem a falta de preparo porque nunca aconteceu comigo, não vai acontecer, né? Então, eu acho que isso é um pouquinho mais complexo da gente entrar. Se adequar 100% a sua empresa para ter o máximo de segurança possível, atender a Lei Geral de Proteção de Dados é complexo, né? Não dá para fazer do dia para a noite, é um caminho longo, né? E realmente é um pouquinho custoso. Então, é um processo, e aí a gente vê, né, mudando um pouquinho, ligando um pouquinho cibersegurança com Lei Geral de Proteção de Dados, né, que é o que está batendo bastante para o empresário hoje. Ele segue 3 linhas, né, pessoas, processos e tecnologia. Não adianta a empresa investir no melhor antivírus, em senha forte, em diversas soluções que o usuário escreve no post-it a senha do computador do e-mail e cola na tela, né? Então, é bem complexo essa estrutura e precisa de muito mais do que uma equipe de TI, né? A gente entra sempre com as soluções, a implementação, construção, né? Saber como é que vai ser aplicado dentro da empresa, mas sempre tem comportamental, sempre tem a cultura, né? Então, hoje, quando a gente recebe um e-mail sugerindo colocar um login e senha para logar
numa conta de um software, então um banco, algo desse tipo, a pessoa tem que estar treinada, a pessoa tem que estar ciente que pode ser um golpe, né? Então, é sempre nesse treinar de pessoas, né? No conhecimento do usuário em si, que a gente vai ter uma boa base. E é muito, como a gente pode falar, capcioso aí hoje em dia, porque a gente tem muita gente que vive de aplicar golpe, né? Eu acho que você já recebeu uma ligação, eu já recebi ligação, a gente tem aí diversas pessoas que vivem disso. Então, todo dia tem uma nova ameaça, todo dia tem uma nova solução. Como é que a gente consegue acompanhar isso? Talvez a gente não consiga, né? Mas a questão cultural da gente sempre se resguardar, a gente saber como lidar com as informações dentro da empresa, digamos assim, o empresário saber qual é o fluxo que anda a informação dele, se ele está utilizando ferramentas que são adequadas, que protegem, né, as informações que eles estão utilizando, é fundamental. Né? A gente leva muito hoje, muitos clientes de N nichos, né, para soluções mais corporativas com esse ar de proteção mesmo. Tá? A pessoa não vai entrar no e-mail sem ter uma dupla autenticação, os dados hoje não são mais transmitidos nem passados via WhatsApp, a gente busca numa cultura implementar aí umas boas práticas. Dentro dessas boas práticas vão utilizar as ferramentas, né? E aí a gente não está falando nada que vai onerar, né, o custo do dia a dia da empresa, mas sim proteger. Né? E a gente tem parceiros hoje na Trinity, com a Trinity, que trabalham diretamente com cibersegurança e trabalham com caixa, o PM, que a gente também trabalha, mas não é exatamente o nosso foco, e trazem, né, algumas regras a mais para a navegação, para o dia a dia do escritório. Então, assim começa a resguardar. Né? O interessante, e a gente fala novamente, né, de planejamento, saber o que você tem. Puxando aqui, né, Cláudio, a questão de exemplo, eu já entrei numa multinacional que tinha 20 soluções, 20 equipamentos que geravam custo mensal, e o foco dele era uma auditoria. Eu preciso reduzir custos, eu preciso investir melhor. E aí a gente entrou, começou a listar as soluções que ele tinha, muitas de segurança, a maior parte. Tá? Ele tinha uma preocupação realmente elevada em relação à segurança, só que ele errou a mão. De 20 soluções, ele não precisava de 13. E ele estava tentando enxugar o custo na equipe, né? Então, quando a gente entrou, fez essa avaliação, essa auditoria, cara, você está fazendo mensalmente 13 soluções que você nem está ligado. Nem está ligado, estava desligado as funções. Então, enxugou dessa forma. A gente trouxe essa visibilidade, né? Trazendo essa visibilidade e mostrando para o empresário de forma simples, ele consegue tomar a melhor decisão. Se você está elevando o seu nível técnico, a maturidade, né, da empresa, de repente está na hora de desligar uma solução e implementar outra. Às vezes não é só somar, né? E aí faz a diferença. Para a área de segurança é muito isso, né? Às vezes o empresário ele fica com medo, acha que pagar um maior preço é a melhor solução e às vezes não é. Às vezes uma pessoa que não tem a cultura, né, nem um treinamento adequado estraga toda uma estrutura de segurança. Né? E mudou muito, porque antigamente você tinha uma empresa com 40 colaboradores, beleza? E aí você tinha uma cultura interna onde se baseava nisso, 40 pessoas juntas, e troca conversa, troca informação, troca papel, troca arquivo aqui entre a gente. Né? E aí você tinha uma preocupação X. Hoje, o universo está diferente. Hoje a gente tem 300 pessoas, cada uma no seu endereço, todo mundo trabalhando em home office ou então em escritórios separados. E você precisa de uma solução em nuvem,
né, para juntar todas essas pessoas, todos esses arquivos. Você precisa de um modo de comunicação intertime, né, onde você vai poder veicular informação, onde você vai poder veicular arquivo, sem passar pela internet aberta, sem você utilizar, por exemplo, um WhatsApp, sem você precisar mandar por e-mail, né? Isso não só traz segurança, isso traz também oportunidade de negócio, agilidade de processo e acaba escalando o seu produto, né? Hoje o pessoal pensa em contratar gente em Tocantins, tem um camarada em São Paulo, outro em Minas, você vai pegando talentos e você junta essa galera, mas você precisa dar estrutura para eles, né? E aí isso tudo contempla o meio disso, né, desses arquivos, a segurança da máquina propriamente dita e a pessoa. A pessoa tem que estar bem aculturada. Fantástico, fantástico isso. Não, tô chocado aqui com esse exemplo que você deu. Tem empresas, realmente, o cara vai... É uma espécie de acumulador de tecnologia, né? Ele vai juntando tudo ao invés de tirar e substituir e limpar. E às vezes o cara esquece aquilo lá porque ocasionalmente não é um valor ali que quando você pega o grande escopo dos custos não tem, mas é uma ineficiência da empresa e aí o cara fica querendo cortar uma pessoa ou outra quando ele pode perfeitamente melhorar ali a gestão de licenças. Imagino que seja a isso que você estivesse se referindo na hora, né? Licenças e softwares mesmo, e coisas que o cara não usa, né? Passou um tempo, não usou, o cara esquece que tem aquilo e tá lá pagando aquilo lá, ou investiu numa coisa que não precisava mais investir. Esses gastos invisíveis, assim, eles são terríveis, eles destroem mesmo o teu caixa. Agora, saindo um pouquinho dessa parte, um outro assunto obrigatório quando a gente fala em TI, na verdade, quando a gente fala em qualquer coisa hoje em dia, é inteligência artificial, cara. Chegou isso para vocês? Como é que tá? Como é que não tá? Não digo internamente, mas externamente, ou nos processos. Como é que vocês estão lidando com essa realidade que é a inteligência artificial hoje em dia? Internamente e externamente, com certeza. A gente usa e a gente dá o suporte para as empresas que estão com foco em usar a inteligência artificial, né? Cara, a inteligência artificial, ela está enfrentando alguns problemas, alguns desafios, né? Em relação de se sustentar, mas ela vai ficar. Ela veio e ela não vai embora, né? E é real a gente afirmar hoje que as empresas estão se beneficiando muito com a inteligência artificial, né? A gente não faz mais processo repetitivo, a gente não faz processo onde pode entrar com alguma automação, gestão de documentos, atendimento ao público. Isso hoje a inteligência artificial realmente faz, né? Isso para quase qualquer nicho de mercado, né? E o ganho de produtividade hoje, com análise de dados, né? Apoio à escrita já é bem fundamentado. O pessoal realmente está usando isso. A gente vai fazer um roteiro de hoje, a gente colocou na inteligência artificial para guiar. É importante você saber o assunto, né? Porque ainda dá aquela que a gente fala de delirar, né? E aí precisa de ajuste. Mas é mais ou menos sobre isso que eu acho que pode vir uma pequena crise, né? Porque o vilão dessa história toda da inteligência artificial é justamente a expectativa. A expectativa do que a gente acha que ela pode fazer. O pessoal acha que a inteligência artificial vai fazer tudo, e sozinha. Isso não vai acontecer, não é assim, né? A inteligência artificial ela vai dar apoio a pessoas e a processos que já existem, né? Até mesmo porque você precisa explicar bem o que você quer para ela, e a gente não é muito bom nisso, né? A gente, na hora de se comunicar, de explicar bem, a gente percebe muito que a gente falha nisso, na comunicação, que é um dos principais problemas aí de todas as empresas. E aí a gente entra com uma base sólida para essas empresas, tá? Seja ela qual for, quando ela vai utilizar a inteligência artificial de uma forma um pouquinho mais profunda, pelo menos, ela precisa de uma base adequada de tecnologia. Não importa você querer
sustentar a sua operação utilizando ferramentas de IA se você não tem uma boa navegação, se você não tem ferramentas que apoiem isso, um CRM, por aí vai, né? Então, a gente tá surfando essa onda também, está ajudando bastante a nossa entrega, mas é uma coisa a gente prestar atenção, não é tudo isso, não é tudo isso. Entendi, não, fantástico. Falando de inteligência artificial, a gente tem 2 comentários aqui, o Rodrigo Gonçalves bateu palmas aí, não sei se você conhece ele, e o Vitor Obernaz, né, que é um grande especialista em inteligência artificial. Quando a gente começou a falar, ele devia estar assistindo, ou deve estar assistindo ainda, deu um opa, que é a praia dele lá. Mas, cara, Robert, a gente já está se encaminhando aqui para o nosso final, já estamos conversando há 45 minutos, né? Acho que a gente poderia ficar muito mais tempo aqui. Mas como é que você enxerga aí o futuro? Tem. Assunto tem. De repente a gente faz uma segunda aí daqui a um tempinho e tal. Sempre bem-vindo. Mas para a gente fechar aqui, como é que você vê o futuro, cara? Tanto do suporte de TI, com a questão de segurança, inteligência artificial. O que você enxerga? O que vem pela frente aí? Cara, o futuro próximo que você diz? Futuro próximo, né? Bem próximo, porque quando a gente fala de informática, qualquer coisa a médio prazo já é, na verdade, uma eternidade. Exato. Olha, a gente tem muita coisa batendo na nossa porta agora, muita mudança, tá? E eu tô falando, não vou falar nem mundialmente, vamos falar aqui no Brasil, porque a velocidade é um pouco diferente, né? A gente tem Lei Geral de Proteção de Dados, forçando muita mudança. A gente tem a inteligência artificial acelerando as coisas. E temos, como eu tinha falado anteriormente, nuvem e cibersegurança que já dão ali há uma década o suporte para as empresas, né? As soluções que as empresas hoje estão utilizando em peso. Olha, eu acho que a mudança mais expressiva vai ser a maturidade digital nos ambientes das empresas. Porque antigamente a gente tinha várias evoluções, né? E as empresas acabavam não seguindo, porque achavam que não precisava. Hoje, a gente já tem aquele discurso, já tem em mente, a gente já enxerga que aqueles que não se adequam à tecnologia, né, inteligência artificial, ou simplesmente a uma adequação de segurança, enxergam o concorrente dele engolindo ele. O concorrente dele faz as propostas e os processos 4 vezes mais rápido e conseguem realmente prospectar mais, conseguir clientes maiores. E aí, quando você atinge aquele cliente maior, aquele que pode ser o seu principal cliente, ele já é tão grande que ele já está sendo pressionado a responder a Lei Geral de Proteção de Dados de uma forma tão agressiva que assim que você pega para atender ele, ele te força, tá bom, responde aqui para mim essa auditoria, porque você também tem que estar conforme com a segurança. E aí você vê muita gente perdendo o contrato. Ou seja, as empresas vão ser forçadas, vão entender e vão se adequarem, vão implementar isso na cultura, e você vai ter um boom, crescimento dentro das empresas para ter uma base sólida de tecnologia, suporte de TI, solução de segurança, solução de agilidade, né, de propostas, seja lá o que for, dentro de ferramenta de inteligência artificial. E hoje, que ainda é um pouquinho carente dentro das empresas, geração de dados. Antigamente você estava dentro da empresa no dia a dia e você, olha, eu acho que está acontecendo isso por feeling e eu vou tomar essa direção. Hoje você entende que você tem que ler os dados gerados, né? Você tem que saber o que está acontecendo dentro da empresa financeiramente e operacionalmente para você tomar as decisões. Eu acho que isso vai ter um ótimo boom aí para os próximos 3 anos. A gente vai ter até pequenas empresas muito antenadas nisso. E aí, cara, não sei o que vai acontecer logo depois disso, porque vai ter uma evolução bem rápida. A gente vai ver se bolhas vão estourar ou se as coisas vão realmente engajar e a gente vai ter um
um acelerador aí de negócios. Bacana, bacana. É isso, acho que, como dizem, né, o futuro a Deus pertence, e a gente vai ver como é que essas coisas vão se... como é que essas coisas vão se desenhar aí ao longo do tempo. Ó, o Marco Aurélio Moreira, você conhece ele? Mandou aqui um joinha pra gente também. Valeu, Marco, um Obrigado, abração para você. Rodrigo, Marco. Isso aí. Então é isso. Robert, eu vou encerrar aqui o programa, mas fica aí, que eu ainda tenho algumas coisinhas para conversar contigo. Como sempre, eu sempre aproveito esse momento para depois bater o papo resolver meus próprios problemas aqui. Então, obrigado por você ter vindo. Foi um prazer enorme conversar contigo, cara. Igualmente. Obrigadão, cara. Até. Valeu, fica aí. Então é isso, pessoal. Conversei aqui com o Robert Torres, da Trinity TI. Conversa fantástica, o trabalho deles é incrível. E não sei se eu volto ainda esse ano, talvez volte, talvez não volte. Vamos ver aí como é que as coisas vão ser. Tá? Muito obrigado e até a próxima.